Eu queria perguntar, a senhora tem um projeto de lei que está em fase final de tramitação na casa, que obriga o juiz a inserir imediatamente no cadastro as informações de candidatos à adoção e de crianças disponíveis para adoção. E aí eu queria colocar uma questão que a senhora manifesta na sua justificativa do projeto, que é a necessidade de segurança nesse processo. Exatamente. Queria também cumprimentar o deputado Augusto Coutinho, que eu conheço e sei da sua atuação brilhante nessa casa, parabenizar por essa importante conquista e avanço que nós tivemos na legislação. Um dos entraves que nós tínhamos em relação, e temos ainda em relação à adoção, é a questão da burocracia, isso é fato, e com certeza essa lei, ela avança nesse sentido. O Hugo, que está aqui representando a ONG, né, o Hugo da ONG, mas que traz para essa casa a vivência, o dia a dia de quem está ali lidando com o problema, e também o doutor Alexandre, que está aqui representando o CNJ, nós já estivemos lá visitando, e na verdade eu vim para esse tema quando fui relatora da CPI do tráfico de pessoas, né, a gente veio para uma outra vertente, né, e sempre com essa preocupação, né? Nós temos o entrave, a dificuldade da adoção, mas ao mesmo tempo nós temos vários casos do tráfico de pessoas que são camuflados aí através da adoção, né? Aquela adoção clandestina que às vezes é facilitada e acaba não preservando a segurança da criança. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar casos de adoção estrangeira, o caso do Monte Santo, que o senhor deve conhecer, que foi um caso emblemático, crianças da Bahia foram retiradas da família, né, e ali parece que existia uma quadrilha que tirava benefício financeiros através dessa era uma venda de bebês, na verdade, era o tráfico de pessoas, de crianças. Geralmente o ouro nesse tipo de tráfico são as crianças de 0 a 3 anos, né? Então daí a nossa preocupação, o nosso projeto veio disso, deputado Augusto Coutinho, no sentido de que é importante agilizar o processo, que nós temos aí crianças que vão perdendo tempo, né, de serem adotadas pela burocracia demorada, né, pela demora no trâmite, mas ao mesmo tempo nós precisávamos dar segurança a esse processo. E para nós, esse nosso projeto busca isso, remetendo e tornando obrigatória a consulta, o direcionamento dos juízes para o Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional traz segurança porque ali ele vai ter as famílias que estão aptas, então essas famílias vão passar por entrevista, eles vão passar por uma seleção, e eu acho que é importante nesse momento o Cadastro Nacional se preocupar também com um tratamento, uma mudança cultural dos nossos pais aptos à adoção, que aqui ele até mostrou o percentual, a diferença do pai que adota aqui no Brasil para o pai estrangeiro, que a maioria deles não querem não só adotar irmãos, mas também eles querem a criança branca do olho azul, o bebezinho branco de olho azul, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho também de convencimento desses pais que não importa o sexo, a cor, a idade, o amor, ele está acima disso, né? Então isso tem que ser trabalhado nesse processo de adaptação e de aprovação dessas famílias para que estejam no cadastro. O nosso projeto, ele fala disso, ele obriga a autoridade judicial, né, o judiciário, a em 48 horas informar o Cadastro Nacional, que também isso ele faz de acordo com a vontade, não é uma coisa que ele tem ali uma frequência, um tempo para fazer, que ele informe o Cadastro Nacional das crianças que estão aptas e das famílias que estão aptas. E em todo o processo de adoção ele remeta ao Cadastro Nacional. E isso dará mais segurança, tanto para a criança, né, como também vai ter a oportunidade de estar preparando essa família para aceitar mais as nossas crianças disponíveis. Nós tivemos casos de crianças que foram adotadas por família estrangeira, que foram para lá, perderam o contato, uma coisa que a gente colocou também, mas essa foi uma alteração que nós fizemos na legislação do tráfico de pessoas, que essas crianças elas tinham um acompanhamento de pouco tempo, 6 meses após a adoção, a autoridade nacional, federal nacional acompanhava, aí nós ampliamos esse prazo, que nós tivemos casos de crianças que foram, depois perderam o contato, o Brasil não acompanhou mais e algumas delas fugiram e conseguiram voltar e denunciando
os maus tratos que os irmãos estavam vivendo lá com outra família. É claro que isso é um caso horrível, né? Mas é um caso que é verdadeiro, é legítimo, e daí a nossa preocupação com a situação também. A adoção é importante que seja ágil, que seja rápida, mas ela precisa ser segura também. Então, eu acho que o nosso projeto complementa do deputado Augusto no sentido de valorizar e fortalecer o Cadastro Nacional como um instrumento que vai dar segurança para todos, né? Para a ONG, para os pais, para as crianças, né? Para todos que estão, todos os atores envolvidos no processo de adoção. Deputada Flávia, com a sua experiência da CPI do tráfico de drogas, a sua experiência do tráfico de pessoas, com a sua experiência até na área de assistência social, como é que a senhora vê essa questão da exposição da imagem? Porque a gente tem tanto cuidado com a exposição de imagem de criança, em rede social. Talvez eu pecaria pela cautela, viu, deputado? Mas eu acho que tem que evitar porque o máximo. Em cartas também, né? Em cartinhas, a situação dessas crianças, não só ela imagem, é diferenciada. Né? São crianças todas com histórico de vida muito difícil, né? Então, toda a exposição tem que ser muito cautelosa. E às vezes, eu tive a oportunidade de coordenar a casa de acolhida. E lá a gente tinha as crianças que estavam destituídas ou que estavam ali num período até ser retirada da guarda. E a gente tinha, até antes de eu começar a coordenar lá, tinha uma prática de algumas famílias pegarem as crianças para passar o fim de semana na casa delas e convivendo com a família. E eu percebia que voltavam piores do que iam. Né? Então esse apadrinhamento ele era muito mais útil para a família que no fim de semana fazia uma caridade do que para essa criança que no fim de semana convivia com as outras crianças que tinham pai, tinham mãe, tinham casa, tinha família, tinha tudo, e segunda-feira eles tinham que conviver com a realidade deles, sabendo que eles não iam ser adotados, eles só estavam ali como afilhados daquela família que vinha... ficava ali com elas, depois devolvia, elas tinham que encarar a realidade. Aí até eu cortei isso na época, eles passeavam juntos, as crianças todas passaram a passear juntas, iam para o shopping juntos, iam para a igreja juntos, iam para a sorveteria juntas, mas a casa de acolhida promovia o passeio delas, até que elas tivessem uma família, poderia vir, mas aquela que tivesse interessada em adotar, mas não para ficar passando fim de semana com a criança e levando, e acentuando essa diferença que existia na realidade delas com a realidade das outras famílias. Então, assim, toda exposição tem que ser cautelosa, né? Tem que ser muito bem. E, assim, eu penso assim, o cadastro é importante, ele faz encontro de dados, ele tem um mecanismo eficiente que pode agilizar, é importante. Mas a gente nunca pode desumanizar esse processo, ele tem que ser o mais humano possível. Então, quanto mais for possível o encontro pessoal, presencial, eu afirmo que seria mais importante. Aí não tendo jeito, sendo uma coisa muito inviável, a gente partiria para isso. Mas, a princípio, a gente teria que fortalecer e preservar o encontro presencial. Eu acho que ele é que vai ser... Não adianta você pensar na adoção, que é um processo tão para sempre, através de um encontro virtual. Eu posso só fazer um esclarecimento aqui? O Hugo é um entusiasta do apadrinhamento, ele convenceu o deputado a colocar na lei. Então, mas eu tenho essa opinião sobre isso. Por favor, doutora. Os dados são restritos. Isso. Não é exposição pública. Eu tentei entrar também, não consegui. Eu vi que não dá para entrar. Não é lógico que você tem o período de convivência que você vai ter com a criança, que isso é muito importante. E não vai mudar nada. Isso. Por isso que a regionalização a regionalização de pessoas é que possibilita que ele tenha um número, vamos dizer, dias maiores, um período maior de convivência com a criança. Porque se eu moro em São Paulo e vou adotar uma criança no Rio de Janeiro, a minha convivência vai ser muito maior, é dispendioso, é caro. Agora, se eu moro em Niterói, como moro e vou adotar uma criança em Niterói, eu vou ter muito mais oportunidade de conviver com aquela criança e chegar a uma conclusão acertada. Mas eu digo o seguinte, o cadastro, quando fala da imagem e da exposição, ela é mais uma ferramenta para colaborar com isso. E ele é restrito. Só quem tem acesso é o pretendente. Porque nós temos dados sigilosos, restritos e outros dados que nós podemos fornecer. E esses são... para a sociedade civil, para o Poder Executivo Municipal, né? São dados que são meramente estatísticos ou georreferenciamento, só isso.
Hugo, você que é um dos padrinhos aí do apadrinhamento, eu acho que você queria falar sobre isso, explicar um pouco o conceito, a ideia. Claro. Um pouquinho antes disso, né, contribuindo aqui com o tema levantado pelo deputado Augusto Coutinho, sobre a questão da busca ativa e da busca melhorada por meio de imagens, de vídeos, cartas, né, como o cadastro vai prever. Eu acho que a gente deveria analisar as experiências já feitas nesse sentido. Eu lembro do esporte, o clube, né, lá de Recife. Podia ter lembrado de Santa Cruz. Pois é. O Clube do Povão. Né? O esporte, ele desenvolveu um projeto chamado Adote o Pequeno Torcedor, por meio do qual os jogadores entravam no estádio, né, em determinados jogos, com as crianças. Todos os torcedores, né, todas as pessoas que assistiam o jogo em casa, sabiam que aquelas crianças e adolescentes que estavam entrando com os jogadores eram crianças institucionalizadas que estavam à disposição para adoção. Verdade. Né? Não concordo. Pois bem, mas claro, mas digo assim, eu não estou nem dizendo que concordo ou não, mas assim, são experiências que já aconteceram, acho que vale a pena análise, né, a respeito dessas experiências. O Sérgio Souza do Rio de Janeiro, você conhece ele? Sim, sim. Ele tem um trabalho maravilhoso com crianças com deficiência física, mental, e ele faz um trabalho realmente que tem efetividade. E tem uma característica que todos os juízes da infância e adolescência são apaixonados pelo que eles fazem. Né? Você vê a empolgação, você vê a motivação desses grupos que a gente participa, que eles são absolutamente comprometidos. Mesmo que a sua ideia não seja igual a dele ou de outro, você vê que eles têm um comprometimento com a efetividade disso. Então, eu acho que a ideia de cadastro nacional, a ideia de vincular a imagem, tudo isso é sempre de uma forma positiva, para que isso tenha sucesso. Né? Todas as pessoas que trabalham nisso, agora vai ter um evento em Bonito que vão ter 1000 pessoas. E eu discordo, Flávia, desculpa, mas eu acho que não é exposição. Você tem de ter naturalmente o cuidado, como ele disse, uma coisa restrita. Se a pessoa entrou no catálogo para fazer uma adoção, então, por que não facilitar da pessoa poder identificar? Não consigo achar que isso seja uma exposição da criança. Esse é o primeiro ponto, porque hoje as coisas estão mais expostas pela a facilidade da internet, não é? E eu acho que a gente não pode se fechar a isso, né? Volto a dizer, concordo integralmente com você, o cuidado tem de ser total, e existe esse cuidado, e por isso a gente está delegando isso a um magistrado que está qualificado, preparado, e está com condição de fazer isso. Então, eu acho que, e aí a experiência de Hugo, eu acho que é muito maior do que todos nós nisso aqui, dessa convivência. Deixa eu só fazer uma parte, assim, até a condição dessa criança transmitir essa imagem vai ser espontânea, vai ter alguém ali falando para ela falar alguma coisa, tudo isso pesa psicologicamente nessa criança. O que vão falar para ela? Você vai fazer um vídeo para ver se ele te adota, se ele te quer, ou você vai fazer ou vai filmar ela fazendo alguma coisa espontânea sem ela nem saber, ou ela... Então, tudo isso repercute na criança, né? Então, o que eu falo é que é o cuidado, viu, deputado? Não é que a gente é veementemente contra. Eu só falo assim, se for feito, tem que ser feito com cuidado, com acompanhamento, para saber. Porque qualquer pessoa pode... As pessoas, às vezes, não tendo discernimento disso, pode chegar uma pessoa próxima, não grava falando isso, falando aquilo, agora, porque você vai conseguir, e a criança pode se frustrar, ele não me quis. Mas isso vai passar pelo, Flávia, mas eu vou te dar do magistrado. Mas eu só estou alertando para o cuidado que tem que ter. O exemplo do resultado prático. Essa experiência de busca do caso Adote um Pequeno Torcedor, que foi dito por Hugo, 100% das crianças foram adotadas. Isso é ruim? Eu acho que isso é bom, isso é muito bom. Ficou muito menos tempo no... Exatamente. Essa criança ela ficou muito menos exposta
as mazelas da vida do que exposta O senhor tem para... dados estatísticos da idade aí? Não tenho, não. Honestamente, não. O que eu tenho para te dados exatos, dizer... mas eu me lembro que Pernambuco foi um dos estados em que apresentou o maior nível de adoções tardias. É isso que eu vou dizer. É isso que eu vou dizer. No Recife, não há mais crianças hoje de 7 a 12 anos disponíveis para adoção. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa que me orgulha muito a gente ter podido ajudar a fazer isso. Quantas criancinhas aqui estão hoje acolhidas de uma forma humana por uma família? Pode haver algumas exceções, alguns casos, mas isso é uma coisa legal. E que, se Deus quiser, a gente vai fazer isso no Brasil todo, com todo esse trabalho conjunto que está sendo construído, da justiça, das ONGs, meu e de Flávia no Legislativo e tentando aprimorar essas coisas. Então, é esse Brasil que eu gosto de ver e mostrar para as pessoas que tem muita coisa boa sendo feita. Então, a questão, algumas dessas crianças, né, essa questão da adoção tardia, que é o maior obstáculo, né, no Brasil, a questão da idade é o maior obstáculo. Algumas crianças, elas ficam em abrigos e elas não conseguem ser adotadas. E um dos mecanismos é essa questão do apadrinhamento, que eu queria que o falasse sobre isso, que a deputada Flávia discorda, está prevista em lei. Isso. Né? Como é que funciona e por que você acha que funciona? O apadrinhamento afetivo ele foi um mecanismo alternativo, né, desenvolvido pelos grupos de apoio à adoção inicialmente, para que as crianças possam conviver em comunidade. Né? Então não é uma forma de inserção das crianças e adolescentes em família, mas em sociedade. Mesmo que elas não sejam adotadas. Mesmo que elas não sejam adotadas. Né? Realmente o apadrinhamento se destina a crianças mais velhas e adolescentes, né? Então crianças que não foram adotadas. E no Aconchego, por exemplo, o Aconchego é um dos pioneiros do desenvolvimento desse tipo de projeto. É tudo tratado, como a gente está falando aqui, com o máximo de segurança possível. Então há uma preparação dos padrinhos e dos apadrinhados. A preparação é muito rígida, é feito coordenado por duas psicólogas bastante experientes, que já estão treinando outros psicólogos. Para você ter uma ideia, a preparação de padrinhos, ela demora várias semanas, a gente está falando aí de 7 a 10 semanas. Não é possível faltar um único encontro. Se faltou um encontro, entra na próxima ou está descadastrado. Né? E é uma preparação também das crianças, para que as crianças entendam que o que está se passando ali. E temos experiências muito bem-sucedidas de crianças que passaram a ter referências na sua vida, então, que elas não teriam. Então, o que acontece? Os padrinhos, eles inserem, né, essas crianças e adolescentes na sociedade por meio de passeios, começam com passeios curtos, durante tardes, fins de semana, feriados. Pode-se chegar até a períodos de festas, como Natal, festas de Ano Novo, em que a criança, com autorização do juiz e acompanhado pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, a criança chega a dormir na casa dos padrinhos, né, convivendo com aquela família. E há casos, inclusive, de férias, né, de viagens, o vínculo se fortalece. E há viagens de 2 semanas, enfim, viagens como nós fazemos com as nossas famílias. O importante, o que a gente tem visto como o ponto mais positivo do apadrinhamento é que as crianças passam a ter referências que elas não teriam. Né? São crianças que não têm família, que com 18 anos saem dos abrigos, mas que com 18 anos sabem com quem ligar quando precisa de alguma coisa. Né? Tem uma pessoa, como eu digo, né? Vou repetir aqui mais vezes, é o que a gente sempre fala, uma referência na vida. Né? O que todos nós temos, essas crianças e adolescentes não têm. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu queria 1 minuto, deputada Flávia. Eu acompanhei algumas crianças nessa época e a volta, o retorno era dolorido demais, era difícil para elas. Alguns queriam ter o relógio que a criança da outra casa tinha, queria ter o tênis que o menino, e perguntava por quê que... Então, assim, além da revolta de não ter a família, ainda tinha a questão do poder aquisitivo, das coisas... o impacto é muito grande da estrutura de uma família com a vida delas, real. Né? Então, na época, eu preferi que elas fizessem
convivessem entre elas, sabendo que todas tinham os mesmos problemas e que eles podiam ser felizes juntos, passeando, passando o Natal juntos. Então a gente fazia a ceia lá para eles, a gente ia. Então assim, a gente tentava fazer as programações que uma família faz, com a equipe técnica da casa de acolhimento, com a gente junto, mas preservando a eles a condição deles diferenciada dessas famílias que tem tudo bem, né? Então, para mim, eu achava que para eles era mais importante enfrentar a vida como ela era, a vida deles, do que passar o fim de semana e voltar para a realidade toda semana. Isso era um desastre na cabecinha deles. É a minha opinião, tá?